ela é contraditória. Por isso que eu falei, olha, tem que suprimir o parágrafo 4º, porque isso já está evidenciado no artigo 23. Olha, eu, com todo respeito, eu fui delegado 27 anos. Recebia a ocorrência da Polícia Militar, ele lavrava auto de resistência, teve morte, infelizmente, no local. Infelizmente, porque eu falo que ninguém é dado o direito de praticar justiça pelas próprias mãos. Mas instaurava-se o procedimento e, ao final, eu concluí o inquérito, que o policial agiu com uma das hipóteses da excludente de licitude previsto no artigo 23, não há crime quando a gente pratica o fato em legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, isso tudo é dever legal. Agora, se nós aprovarmos o texto do jeito como está aqui, se nós aprovarmos o texto do jeito que está aqui, eu não consigo materializar de forma didática como que isso vai acontecer. O policial, ele é um agente público que, no exercício da função, age para impedir a prática de crime, ou a progressão criminosa ou continuidade delitiva. Quer dizer, todos esses atos, prática de crime, ação criminosa ou continuidade delitiva, são atos ilegais. Ela é contraditória ao caput do dispositivo, que é a cabeça do dispositivo 329, que é opor-se à execução de ato legal. Eu não consigo, se você falar assim, Contarato, me dá um exemplo de como que isso vai ser feito na prática. Eu não consigo materializar, porque... Como eu sou autor do projeto, esse dispositivo aqui, a intenção é dar mais segurança jurídica, de fato, aos policiais e concretamente, ele está no lugar errado. Isso aqui não tinha que estar nesse tipo penal do 329, onde nós estamos ali aumentando as penas para os crimes de resistência, exatamente para quem resiste a uma atuação da força policial legalmente constituída. E claramente essa redação aqui é no intuito de proteger o próprio agente de segurança pública que está sofrendo algum ato ilegal de resistência. Então, de fato, não tem que estar aqui. Eu quero pedir desculpa, porque o relator veio conversar comigo sobre acatar a nossa emenda. Eu pedi a ele que não acatasse, porque tinha entendido errado, e vendo Vossa Excelência argumentar, de fato, esse parágrafo 4º não tinha que estar aqui nesse dispositivo 329. Quero parabenizar Vossa Excelência pela sensibilidade. Eu sou convencido aqui, eu não sou aquela pessoa intransigente que eu cedo aos argumentos. É uma coisa rara na política, mas eu cedo aos argumentos quando eu sou convencido. Senador Sérgio Moro. O ponto principal desse projeto é transformar a morte, o resultado morte, num crime de resistência, em um crime similar àquele do latrocínio, o roubo seguido de morte, especialmente no momento que a gente vê um crescimento preocupante dessas organizações criminosas no país. Ontem mesmo saiu um retrato aí matéria da Globo, do Atlas da Violência, e nós vimos alguns estados que estão com índices enormes de assassinatos por 1.000 habitantes, e nós só conseguimos atribuir esse crescimento dos assassinatos à ação do crime organizado que corre solto no país. Eu acho que esse parágrafo aqui, senador Moro, senador Flávio, do parágrafo 3º, que fala: se da violência resulta lesão grave, 4 a 12, ou se resulta morte, de 12 a 30, eu tenho que entender, se a pessoa que opõe a resistência dolosamente mata o policial, qual é o crime? Se você falar que vai ser o parágrafo 3º, esse parágrafo 3º, ele é um crime pré-ter doloso. É dolo na resistência e culpa no resultado. Se você falar que ele também é a título de dolo, ele vai ficar apenas no parágrafo 3º. E ao invés de beneficiar, nós estamos prejudicando os policiais. Porque eu explico por quê. Porque o parágrafo 2º hoje da redação está falando assim: as penas desse artigo da resistência são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Então, se eu sou policial, a pessoa que eu estou detendo se opõe à resistência mediante violência a mim, ele vai ser condenado pela resistência mais a violência que ele praticou, lá por força do artigo 69 do Código Penal. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se-lhe a pena cumulativamente. Vai ser pior para ele. Agora, se a gente deixa do jeito que está aqui, ele só vai responder pela resistência qualificada. Posso dar uma sugestão aqui, senador Contarato? Mais uma vez eu concordo com Vossa Excelência. Já que nós temos aqui esse artigo, esse parágrafo 4º, a gente podia mudar essa redação, ao invés de revogá-la, exatamente nesses termos, para dizer... Eu vou pedir vista aqui, presidente, para a gente... de fato, esse parágrafo 2º, remanescendo da forma como está, ele prejudica o propósito, se o propósito de fato é esse. Né? Se nós buscarmos todos os crimes qualificados pelo resultado no Código Penal, todos, eles são pré-ter dolosos. É dolo no antecedente, culpa no consequente.
Eu dou uma porrada no rosto de uma pessoa, ele bate com a cabeça na quina da calçada e vem a óbito. Eu não tinha a intenção de matar. É dolo na lesão, culpa no resultado, lesão corporal seguida de morte. Lá ele fala se resulta. Então, como se resulta, lá o entendimento é porque é subtração patrimonial ou subtração patrimonial e morte, lá no 57 parágrafo terceiro. O que eu estou falando é que a doutrina toda vai interpretar que esse parágrafo terceiro não é a título de dolo, ele é a título de culpa, vai ser préter dolo. Então, eu acho que, e eu concordo, e outra coisa, qual é o elemento subjetivo da conduta se o cara imobiliza o policial e imobiliza ele e executa com um tiro de uma ponto .40 na cabeça? O ânimo foi o quê? Foi matar. A gente quer tirar da competência do tribunal do júri uma coisa que está constitucionalmente. Compete ao tribunal do júri julgar os crimes dolosos contra a vida tentados ou consumados. Se a gente continuar, isso, com todo o respeito, eu estou tentando contribuir porque eu sou policial. Nós estamos fazendo, nós estamos pensando que nós estamos beneficiando, nós estamos prejudicando, porque a redação tem que permanecer do parágrafo 2º. As penas correspondentes desse crime de resistência aplica-se cumulativamente às correspondentes à violência. Aí ele vai ter 2 crimes em concurso material. Ele responde pelo 329, ele responde pelo homicídio qualificado em concurso material por força do 69, quando o agente, mediante má estimação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se a pena cumulativamente. A figura mais própria aqui é a equiparação ao latrocínio, roubo seguido de morte. Não importa se morreu a vítima porque o agente do roubo queria só roubar, mas matou no caminho por culpa ou por dolo, ele responde e ninguém fala que a tipificação do latrocínio beneficiou o agente do latrocínio, pelo contrário, mas tirou do júri. Então, assim, vamos discutir esse assunto, mas aqui o objetivo é chegar a um melhor resultado, né? Podemos até pensar numa elevação da pena aqui proposta para o resultado morte, mas retirar isso do júri pela circunstância que a gente vê na prática. Senador Fabiano Contarato. Eu também quero aqui fazer um registro e retificar uma informação do senador Moro. Latrocínio não é roubo seguido de morte. Porque se você fala que latrocínio é roubo seguido de morte, você está delimitando quando aconteceu a subtração patrimonial e quando aconteceu a morte. Latrocínio é roubo com resultado morte. Esse resultado pode ser antes, esse resultado pode ser durante, ou esse resultado pode ser depois da subtração. Eu mato e depois subtraio. Latrocínio. Eu, durante a subtração, eu mato. Latrocínio. Eu subtraio e depois mato. Latrocínio. Então, com todo respeito, roubo seguido de morte não é a definição do tipo penal previsto no artigo 157, parágrafo 3º. Não, mas não é isso. Nós somos legisladores. Não, gente, não é dessa questão doutrinária, não, senador. Com todo respeito, o senhor foi juiz. Isso não é questão doutrinária, não. Nós temos uma função legislativa. Isso aqui é Comissão de Segurança Pública. Nós estamos aqui na Comissão de Segurança Pública. Se o senhor fala que latrocínio é roubo seguido de morte, o senhor está passando uma informação equivocada. O senhor está delimitando quando aconteceu a subtração patrimonial e quando aconteceu o homicídio. Então vamos instruir a população para falar que latrocínio é roubo com resultado morte. A subtração patrimonial e a morte pode acontecer simultaneamente antes ou depois da subtração ou da morte. Só isso, com todo respeito. Só que é sobre resistência.